disso tudo era eu. Um dia, Deus me deu um talento e eu estava enterrando meu talento. Quantas vezes falavam as pessoas sobre isso e eu estava enterrando o talento meu. Mas graças a Deus, estou rodeado de homens e mulheres de Deus que estão sempre falando comigo. Deus te deu um talento, você vai usar. E hoje eu estou aqui, desenterrando esse talento que Deus me deu, porque não vai ficar mais enterrado na minha vida. Eu quero ser um homem de Deus. Se você sabe que tem um talento, use. E você conhece alguém que tem um talento e está enterrando, faça como fizeram comigo. Insista. Ajude o seu irmão a desenterrar o talento. Não fique apenas usando o seu talento. Incentive o seu irmão a usar o talento que ele tem. A mensagem não é sobre isso. Eu só queria falar isso antes de começar a mensagem. Porque seremos fortes. Cada hora que o seu irmão usar o talento, descobre um aqui, descobre um ali. Assim como o pastor um dia estava no gabinete e falou: domingo que vem você vai pregar. Assim como me ajudou a descobrir o meu talento. Descubra quem está ao seu lado a descobrir o talento. Ajude o seu irmão a descobrir o seu talento. Porque só temos a ganhar, só temos a nos fortalecer. Vamos nos tornar cada dia mais fortes. Uma igreja forte, a igreja que vem para encher o céu. Não é a igreja para ficar com gente, mas a igreja que vai ganhar almas e levá-las para o céu. E vamos lá para a sua Bíblia, Mateus capítulo 8. A presença de Deus, eu já posso sentir esse lugar. Se você está sentindo, você pode glorificar o Senhor. Um lugar especial para estar. A casa de Deus. Quantos querem estar aqui hoje? Por isso glorifica. Mateus 8, capítulo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado na dor. E quando estava meditando nesse texto, pedi uma mensagem ao Senhor, e estudando, analisando o texto, Deus me mostrou algumas coisas nesse texto. Creio que para a honra e glória do Senhor. E ele descendo do monte, ele desceu do monte, Jesus desceu do monte. Jesus acabava de promover um culto, onde ele deu um sermão mais lindo que a Bíblia escreveu, um sermão do monte, onde estão as bem-aventuranças, onde deu o código de conduta do cristão para mim. Mateus 5, 6 e 7. Quando você quiser saber para onde ir, as atitudes tomadas, é só procurar aí. Mateus 5, 6 e 7. O culto maravilhoso de Jesus promoveu em cima daquele monte e descendo a multidão descia com ele. Jesus, o pastor, promoveu o culto, a multidão, a igreja. Jesus desceu, o pastor desceu, a igreja desceu junto com ele. A igreja não abandonou o pastor e desceu junto. Se os pudessem, nós descemos com ele. E quando ele desce, aparece um homem, este veio um leproso. Só que o leproso naquela época não podia se aproximar das pessoas, porque o leproso pela lei era considerado imundo. O leproso de longe, ele tinha que gritar: leproso, para as pessoas se afastarem. E se ele se aproximasse das pessoas, ele era privilegiado, porque não podia se aproximar. A Bíblia nos traz a ideia de um pecado. Leproso como pecador.
Quando um leproso se aproximava das pessoas, as pessoas se pegariam pedras e botavam ele parar. E se ele continuasse, era apedrejado até a morte. Só que a multidão que estava com Jesus viu o leproso se aproximando, porém não o impediu de chegar até Jesus. Uma igreja que está junto com o seu pastor não impede o pecador de chegar a Deus. Não impede ninguém de chegar até Jesus, pelo contrário. Ela leva Jesus até o pecador. E pensando na vida desse leproso, morar fora da cidade. Quando as pessoas perguntam onde você mora, eu moro na companhia dos Jericotas. Eu não posso entrar em Jerusalém. Eu não posso entrar na cidade santa por causa da minha vida. Irmãos, é assim na nossa vida. O pecado não nos permite entrar na cidade santa. O pecado não vai nos deixar entrar em Jerusalém. Quando Jesus chamar o povo para entrar em Jerusalém, se você não fizer como esse homem, não ir até Jesus, se quiseres, pode me tornar livre. Você vai continuar leproso. Você tem um pecado que você não confessou na vida de Deus. E você ainda não foi colocado por Jesus para que ele te livre. Você vai continuar leproso, você vai continuar pecador. E quando Jesus chamar, você não vai poder entrar na cidade santa. Só que aquele homem, na sua humildade, ele não chegou com prepotência, ele chega para Jesus. Se quiseres, pode vir para mim. Jesus deu a opção de torná-lo limpo ou de não torná-lo limpo. Agora a história de um homem que tinha tudo. Tinha tudo, as coisas que a gente tem hoje. Às vezes a gente não se comum, as coisas que a gente vive, a gente esquece a importância do tempo. Vir à igreja ao dia de domingo. É comum todo domingo a gente acharmos as mesmas pessoas. Só que quando não viemos ao domingo, algo vai faltar na nossa semana. Perdemos algo que era comum na nossa vida, mas esquecemos que é importante. Você para almoçar. É comum todo dia você almoça, mas o dia que você não almoça, você não sente. Você abraça seu pai, sua mãe, você vê seus filhos, suas filhas. Todo dia é algo comum na sua vida, mas não é porque é comum que não é importante. Quando você perde aquilo ali, você vê a importância que tem. Não posso beijar minha mãe, não posso beijar meu pai, não posso parar no almoço de domingo com a minha família. E isso aconteceu na vida daquele homem por causa da lepra. E isso vai acontecer na vida de muita gente por causa do pecado. Vai separar um povo de um povo, vai ficar separado. Só que Jesus olhando para aquele homem que viu, perdeu todo o direito, mas havia uma oportunidade. E falou para Jesus: se quiseres, pode me tornar livre. O que leva Jesus a querer ou a não querer? Eu olhando para isso que ele falou para Jesus: se quiseres, eu comecei a imaginar o Espírito Santo falar no meu coração. Jesus quer, sabe por quê? Porque desde que nasceu, você é um projeto do Senhor. Desde que nasceu, você foi separado por Deus. Você não está aqui à toa. Deus te escolheu para vencer. Deus te escolheu para mudar a sua vida. Ele vai te fazer vitorioso. Mas Deus quer você. O maior prêmio da sua vida. Você, o cidadão do céu, poder entrar na nova Jerusalém, poder viver para sempre o gozo com o Pai eterno. E eu prestando atenção nessa passagem, Jesus não cura imediatamente. Jesus primeiro toca. Jesus primeiro toca. Jesus age todos os sentidos. E eu tenho o Espírito Santo às vezes me lembrar do fogo na faculdade. A menina tinha sofrido convulsão no bebê e era séria súbita de atividade.
Então, eu estava professor durante 5 anos. E a partir do tato, aquela mulher ensinou tudo que uma criança normal sabe, para uma criança que não sabe. Não podia enxergar, não podia escutar, não podia falar. Tudo pela percepção do tato. Quando ela tinha uma experiência, quando botava uma caneta na sua mão, ela tirava, mais na frente botava uma caneta na sua mão. E ela sabia, é uma caneta, porque vivia uma sensação de grande. Quando botava algo quente na mão da criança, mais na frente botava algo quente, ela dizia, é algo quente, porque viveu a sensação de grande. Algo frio, da mesma forma. Então, por que Jesus tomou a vida de Deus? A dor que você está sentindo, eu já senti. O desprezo que você está sentindo, eu já senti. Jesus te fala isso para o povo. Tudo de ruim que você passou, eu já passei. Até a culpa pelo seu pecado não arreguei naquela cruz. Tudo que você poderia sentir, eu senti por você. Eu entendo a sua dor, eu entendo o seu coração, eu entendo todas as feridas do seu coração. Se o seu coração não é amado, eu entendo. Se alguém te recusou, eu entendo, já me recusaram. Se alguém te desprezou, já me desprezaram, filho. Eu entendo a sua dor, eu entendo o pecado. Eu primeiro entendo a sua dor. Eu primeiro sei o que você está sentindo. Primeiro, Deus mostra para a gente como Ele, como o Espírito Santo, como nos faz companhia diariamente. Quantas vezes você já teve bem comigo, triste, contador no seu peito, e você faz o Espírito Santo, socorro. E Ele vem e te dá o consolo, mas Ele só te dá o consolo porque Ele sabe a dor que você está sentindo. Porque primeiro Ele sentiu a sua dor, depois Ele te dá o alimento, depois Ele te dá o bálsamo, mas primeiro Ele divide a sua dor. Ele sente a sua dor com você, o Espírito Santo é companheiro dos nós. É amigo, sente a dor junto com você. Primeiro o toque, depois a cura. A cura que significa perdão. A cura também, o perdão de pecado. Sem direito a nada, viver fora da cidade santa. Direito à cidade santa. O seu direito é devolvido. Eu imagino aquele homem, muito necessitado. Jesus estava fora da cidade, mas foi não foi para nada. Foi curado, eu imaginei ele, para onde vai? Vou correndo para a cidade santa. Vou correndo para Jerusalém. E eu fico imaginando, eu fico pensando na minha mente, uma visão. E fico imaginando aquele homem chegando, vendo os portais da cidade, chegando, e de repente do seu lado, o diabo falando, você não tem direito, você não pode entrar, e ele continua caminhando em direção aos portais da cidade. Você não tem direito, você é pecador, você é leproso, você não tem direito de entrar na cidade santa. Ele fala de verdade, um dia você me enganou dizendo que não tinha jeito. Você me disse que não tinha jeito para nem ser meu filho. Mas eu encontrei um homem que pagou para gente daqui, ele pagava o preço do sangue. E disse, eu posso entrar na cidade nossa.
faço um apelo nesta noite. Entregue a sua vida. Só Ele pode mudar a sua história. Deixe essa vida que não vai te levar a lugar nenhum, ou melhor, vai te levar a lugar nenhum. Deixe essa vida de pecado. Aceite Jesus como o Senhor de Deus. Agradeço por tudo. Louvado seja o nome